Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje, a aula de número 2 da nossa revista do Discipulado, né? Uma aula maravilhosa, onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a nossa vida. E hoje, em especial, na lição de número 2, nós vamos falar sobre o pecado e o plano de Deus. O texto áureo aí da nossa lição de hoje é: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Talvez você possa já ter uma pergunta em sua mente ao ler esse texto. Como todos pecaram, né? Eu não fiz nada. Bom, nós herdamos o pecado através do pecado de Adão e Eva, o pecado original lá no Jardim do Éden. Por consequência, todos nós nascemos a partir dali com pecado em nosso organismo, com o pecado na nossa mente, na nossa alma. Fomos sujos, né? Estamos sujos pelo pecado. E, por fim, a nossa natureza humana, ela é tendenciosa a pecar devido a essa circunstância, podemos dizer assim, as circunstâncias do pecado de Adão e Eva. Todos nós recebemos essa herança, por assim dizer. Ora, mas será que não temos salvação? Será que não temos ninguém que possa fazer com que nós sejamos limpos dessa imundícia chamada pecado? Sim, temos. Nós, na primeira lição, apresentamos aqui Jesus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus, ele é Deus, é o Deus que se encarnou, é o Deus que despiu-se de toda a sua glória, veio a este mundo em forma de homem, né, como diz a palavra de Deus, em forma de homem, sofreu todas as agruras humanas, como diz em Isaías capítulo de número 53. É importante que você leia esse texto de Isaías 53. Jesus sofreu todas as nossas agruras, sem pecar, sem errar, sem dizer nada. Ele foi morto aos 33 anos e meio, mais ou menos. Jesus foi morto na cruz do Calvário. E é importante falar que Jesus, quando morreu, ele não perdeu, ele ganhou. Há algumas pessoas que dizem erroneamente que houve festa no inferno quando Jesus morreu. Não, pelo contrário, houve desespero, porque na verdade Jesus estava ali tomando a chave do inferno e da morte. Ele, a partir daquele instante, ele foi o nosso Salvador e é para sempre o nosso Salvador. Portanto, nessa lição nós vamos aqui entender um pouco sobre a nossa condição de pecador e ver como é que Jesus ele nos resgata dessa nossa vã maneira de viver. É importante lembrar que a justiça de Deus ela é equiparada ao pecado, ou seja, pecou, vai pagar. Pecou, vai pagar. Essa é a justiça, ela é implacável, tá? Porém, o perdão, ele, por outro lado, ele é para aqueles que não merecem. Nós não merecemos perdão, nós não merecíamos ser perdoados. Mas Deus, por amor a nós, por amor à humanidade, por amor ao ser humano, a sua criatura, a obra-prima de Deus, ele, por amor a nós, ele envia o seu Filho para resgatar-nos dos nossos pecados. Então, quanto a justiça é implacável, o perdão, que é pela graça, né? E a palavra graça quer dizer favor imerecido, e perdão é para quem não merece. Mesmo nós, sem merecer, Jesus veio, morreu e nós estamos aqui. Ora, se nós morrermos hoje numa vida de pecado, numa vida sem Deus, sem paz, sem salvação, a nossa alma certamente morrerá. Não tem o que fazer com a nossa alma senão o juízo eterno de Deus. Tá? Porém, nós temos aqui no segundo parágrafo algo muito interessante, dizendo assim: parece inacreditável a realidade de que muitas pessoas ainda não conhecem a Deus e também nunca experimentaram o seu amor, o seu plano. No entanto, isto é possível
de acreditar, porque a humanidade é pecadora e, consequentemente, está separada de Deus. A Bíblia afirma em Romanos capítulo 3, versículo 23, como nós já lemos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, sim, é possível que alguém ainda não tenha alcançado Deus, não tenha alcançado o perdão, não tenha alcançado Jesus Cristo, porque a sua natureza pecaminosa o afasta. Ele repugna a Deus. O pecado, ele repugna a Deus. Ele quer se afastar de Deus. E quanto mais longe ele estiver, mais questionamentos ele tem. Quanto mais longe de Deus ele estiver, mais questionamentos ele vai colocar sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre as situações que ocorrem no mundo. Então, quanto mais distante, mais enrolado no pecado essa pessoa vai estar. A partir do momento que ela encontra Jesus, aquele Jesus que nós falamos na primeira lição, ele começa a entender que a sua vida necessita de perdão. E esse perdão só vai ser encontrado em Jesus. Por causa do pecado, segundo a Bíblia, a humanidade está separada de Deus. Isso está escrito na nossa lição. Separado de Deus pelo pecado. O pecado é como se fosse uma força, um imã um imã ao contrário, que nos separa de Deus. Esse imã que é ao contrário, ele não nos aproxima, mas ele nos afasta de Deus. E quanto mais afastados de Deus nós tivermos, mais pecado nós vamos sendo atrelados. Tá? Ora, mas em Romanos capítulo 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. O que é salário, senão o pagamento de um mês ou de uma quinzena de trabalho? Ora, no final de uma vida, de uma vida de pecado, no final de uma vida, seja a pessoa vir a falecer no momento da sua existência, sem Deus, no pecado, ela receberá a justiça, o salário pela qual ela viveu. Então, nesse tempo em que ela vir a falecer ou vir enfim, a morrer, ela receberá o salário pela qual ela viveu. Se ela viveu uma vida de pecado, se ela viveu uma vida de afastamento da presença de Deus e da vontade de Deus, e o interessante aqui é fazer menção de Gálatas capítulo 6 e falar a respeito das obras da carne. Procure lá a respeito das obras da carne, ali estão relacionados todos os pecados em que a carne ela atrai. Então ali é importante você fazer uma reflexão. Leia lá em Gálatas capítulo 6, você vai se inteirar a respeito dos pecados da carne. Uma vez que esse pecado está atrelado na vida do ser humano, o salário por esse pecado será a morte eterna. O versículo não terminou, pois ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, por meio de Cristo, nós alcançamos o perdão do nosso pecado. Uma vez que vivemos uma vida de pecado, de erro, de engano, de malícia, enfim, de tantas coisas ruins que o homem tem praticado ao longo da sua existência, ao encontrar Jesus, que é o meigo suficiente, salvador da nossa vida, abandonamos toda prática de pecado. É por isso que Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse assim, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E isso é muito importante, porque quando nós nascemos de novo, quando nós lemos lá em João, no capítulo de número 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, e ele diz para que Nicodemos é necessário nascer de novo, A partir do momento que nascemos de novo, vivemos uma vida de novidade de vida em Cristo, nossos pecados foram perdoados, e a partir dali, nós vivemos uma vida de santificação diante de Jesus, e aí sim, nós vamos viver uma vida de perdão, de renúncia, de temperança, uma vida de abandono da nossa prática mundana, tá ok? Bom, aqui tem um texto muito interessante, diz assim, na vida cotidiana é possível observar que o mal, a impiedade, a opressão, o sofrimento, a guerra e a morte estão presentes no mundo. E naturalmente surge a pergunta, como entrou o mal no mundo?
Muitos pensadores têm procurado uma resposta, no entanto, a Bíblia oferece a resposta de Deus, declarando-nos o que é o pecado e como é possível ser livre do seu domínio. No ensino do Novo Testamento, o pecado é descrito como errar o alvo. Errar o alvo. Eu sempre costumo fazer uma exemplificação de um atirador de flechas. E por falta de perícia, por falta de habilidade, ele atira no alvo e ele erra. E o que é esse atirador errando o alvo por falta de perícia? É por não conhecer Deus, é por não conhecer as Escrituras, é por não ter perícia na palavra, ele vive de pecado em pecado. Ou seja, ele vive errando, errando e errando. E no final disso, ele terá, infelizmente, uma vida toda desperdiçada. E muitas vezes a palavra de Deus chegou ao coração dessa pessoa e ela rejeitou. Rejeitou. Ela ouviu alguém dizendo o que ela tinha que fazer para acertar o alvo e ela rejeitou. Isso se tornou o quê? Iniquidade. Errar conscientemente. A partir do momento que a pessoa começa a ter conhecimento, ela não erra mais por falta de perícia, mas ela erra por vontade própria, ela erra por desejo próprio. Mas aqui nós temos errar o alvo. Quem é o alvo? O que é o alvo? O alvo é a vontade de Deus. Logo, quando deixamos de fazer a vontade de Deus, cometemos pecado, pois erramos o alvo. E isso é muito importante lembrar que muitas pessoas, novamente aqui frisando, erram o alvo propositalmente. Elas sabem que estão erradas, elas sabem que estão fazendo o errado. E me vem aqui na mente agora um texto muito maravilhoso da Epístola de João, a primeira Epístola de João, capítulo 2, vou deixar aí o versículo aí para você, mas fala sobre os 3 pilares de pecado do mundo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tá? E o que seriam concupiscências? A palavra concupiscência significa desejo exagerado da carne, tá? Desejo exagerado dos olhos, tá? E a soberba da vida. Então não tem como se desculpar quando uma vida ela é vivida com desejos exagerados, com desejos que fogem do controle, da temperança do ser humano. Tá? Então muitas pessoas elas querem se desculpar, arrumar um pretexto, arrumar alguma justificativa, mas quando na realidade se for buscar a fundo, fazer uma introspecção, a pessoa vai entender e ver que ela tem desejos exagerados por muitas coisas, seja por qualquer área da vida. Qualquer área da vida. E falando da concupiscência, ou da soberba da vida, melhor dizendo, a soberba da vida, ela é um pecado muito, muito mau. Um pecado muito ruim. Porque o soberbo, ele não aceita que está errado. Ele sempre vai arrumar uma maneira de se justificar. Ele sempre vai arrumar um subterfúgio. Ele vai sempre arrumar uma desculpa. Então, o soberbo, ele não aceita ser corrigido, não aceita estar errado. Mas você encontrou Cristo. E quando você encontra Cristo, você entende de que você precisa de perdão. Outra característica do pecado é a dívida. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, você vai encontrar isso. O homem está em dívida com Deus porque não guarda seus mandamentos. Todo pecado cometido é a aquisição de uma dívida, incapaz de pagá-la. A única esperança do homem é buscar o perdão e a redenção em Deus. Então, nós estamos em dívida com Deus o tempo todo e não temos como pagar essa dívida. Cada pecado que fazemos é a aquisição de uma nova dívida. E como é que vamos pagar? Não há possibilidade, nós não temos como pagar. Então, o que acontece quando não podemos pagar? Acontece o perdão de Deus por meio de Jesus. É por isso que a pessoa de Jesus é muito, muito importante na sua vida. Não despreze o sacrifício de Cristo.
não despreze o sacrifício que Cristo fez, porque por meio do sacrifício há o perdão. No derramamento de sangue de Cristo na cruz do Calvário veio o nosso perdão. Portanto, é importante lembrar de que Deus é longânimo e a longanimidade de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Todavia, eu exemplifico a longanimidade de Deus como um elástico que vai se esticando e Deus vai dando essa possibilidade do homem ir puxando esse elástico, pecando, errando e se afastando de Deus, puxando esse elástico que é a longanimidade. Entenda que quando esse elástico se soltar, não soltará do seu lado para Deus, mas soltará do lado de Deus para o seu lado. E é muito forte a batida e pode matar. Então não despreze a longanimidade de Deus. Não puxe esse elástico bastante ao ponto de você depois sofrer com a volta desse elástico no seu corpo. Você entendeu? Muito bem. No Evangelho de João encontramos a declaração de que toda pessoa que comete pecado torna-se escrava do próprio pecado. João capítulo 8, versículo 34. Em Cristo Deus ofereceu a liberdade à humanidade, ou seja, ao aceitar o plano de Deus, a pessoa não será mais escrava do pecado. O escravo do pecado, ele vive sobre uma moldura do pecado, e nessa moldura ele se debate de um lado para o outro e não consegue escapar. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo de número 2, não vos conformeis com este mundo. Então o mundo vive numa forma, ou uma forma, e essa forma é uma forma de moldura de pecado. E não tem como a pessoa escapar dali, senão por meio de Cristo. Escapando do pecado por meio de Jesus, nós vamos encontrar na vida em Jesus uma vida de santidade, uma vida de santificação. E ali Deus oferece o perdão. Apesar de Deus oferecer essa liberdade à humanidade através de Cristo, as pessoas podem rejeitar o seu gracioso convite a continuar em seu caminho, no seu caminho de morte. Então veja bem que não é uma brincadeira isso, né? Isso não é algo que a gente pode desprezar de qualquer maneira, esse perdão de Deus. Porque se nós desprezamos o perdão de Deus, chegamos num ponto em que nós não conseguimos mais alcançá-lo. E por isso que a Bíblia diz que há pecado que não tem perdão, e esse perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma das características da blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar, mesmo sabendo quem é Deus, mesmo sabendo quem é o Senhor Jesus, da redenção que ele fez, de todo o propósito, de todo o plano de salvação, mesmo assim rejeitar. E isso sim está condenando a si mesmo à morte eterna. Conforme o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, devido ao pecado, todos os seres humanos estão impedidos de se aproximarem de Deus. No entanto, em seu plano amoroso, Deus enviou Jesus, seu Filho, para que a humanidade fosse novamente reconciliada com Ele. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Então, encontramos em Cristo a justificação pela fé. Pela fé. Eu faço uma pergunta para você. Você crê que Jesus ele pode perdoar todos os seus pecados e escrever uma nova história na sua vida? Você já aceitou Jesus. Você já está vivendo o passo a passo do seu novo nascimento, da sua nova vida com Cristo. Mas eu faço uma pergunta. Você crê que Jesus ele é poderoso e capaz de perdoar tudo que você fez? Sim. Se você crê nisso,
Esse é um passo maravilhoso para você perdoar o seu pecado também. Você perdoar o seu passado, não viver se questionando sobre isso. Porque você agora é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você está em Cristo. E quem está em Cristo vive novidade de vida pelo Espírito Santo do Senhor. Você passou a ser templo do Espírito Santo. Permita então que Deus, por meio do Espírito Santo, limpe o seu coração, transforme a sua vida, arranque de dentro de você todo mal, todo mal, todo mal. Ok? Assim, todo aquele que já recebeu a Cristo em seu coração tem a certeza de estar livre do poder do pecado e de que vai morar com Ele no céu. Olha que texto lindo. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus dizendo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 3 a 3. Este é o projeto de Deus para você, receber a Jesus na vida e ser livre do poder do pecado. Então você aprendeu hoje sobre Jesus, mas já o recebeu em seu coração? Se quiseres recebê-lo e ser livre do poder do pecado, ore ao Senhor. Busque a Ele de todo o seu coração e peça que Ele transforme, mude e dê uma nova vida para você. Uma vida de perdão, uma vida de reconciliação com Deus, uma vida de aproximação com o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai fazer de você a pessoa mais feliz, uma pessoa mais alegre, uma pessoa sem rancores, sem tristezas, sem angústias. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre o substituto dos nossos pecados, tá bom? O substituto dos nossos pecados. Que Deus abençoe você e tenha uma boa aula. Se você tiver dúvidas, deixe aí e a gente vai estar respondendo no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.